O Sempre Bem de hoje começa falando sobre hidrocefalia, uma doença que não afeta somente os bebês não, mas também adultos e idosos. Vamos entender mais sobre esse problema na matéria a seguir. Foi ainda na gravidez que exames feitos durante o pré-natal diagnosticaram algo errado com o bebê da Sabrina. Com 3 meses de gestação eu fiz uma ultrassom. Aí na época a doutora achou que tinha alguma coisa de anormal e pediu para me voltar no mês seguinte. Aí ela viu que tinha a dilatação dos ventrículos, mas eu não entendi muito, ela não me explicou. Quando eu cheguei em casa fui pesquisar na internet o que era. Aí depois eu voltei de novo, aí ela viu que também tinha os dois, a microcefalia e a hidro. Aí foi que eu descobri que eu me lembrei que eu tive a Zika vírus, aí eu liguei um ao outro. A hidrocefalia é o acúmulo de água dentro das cavidades cerebrais. Essas cavidades são chamadas de ventrículo. Normalmente nós temos esse líquido, que se chama líquor, no interior do nosso cérebro. Ele fica dentro dos ventrículos e ele é produzido dentro dos ventrículos. A partir dos ventrículos, esse líquido circula por todo o cérebro, banhando todo o cérebro e servindo como um tecido de troca de substâncias que estão precisando ser descartadas ou acrescentadas ao tecido cerebral. No Brasil, há aproximadamente 11 mil novos casos em adultos por ano, atingindo igualmente homens e mulheres, principalmente a partir dos 65 anos. Mas, considerando que a doença é subdiagnosticada, o número é provavelmente maior. Existem apresentações diferentes de acordo com a faixa etária, né? Enquanto no adulto você tem uma calota craniana fechada, os sintomas são o que a gente chama de sintomas de hipertensão intracraniana, ou seja, o aumento de pressão dentro do cérebro, que vão mais comumente na dor de cabeça, do vômito, do excesso de vômito, da turvação visual, da alteração visual, a diplopia, né, que a gente fala enxergar a visão dupla, tá? E até rebaixamento de nível de consciência. Enquanto nas crianças mais novas, em que elas ainda têm o crânio ainda não totalmente fechado, você tem sintomas diferentes, como por exemplo o aumento do crânio encefálico. Então a cabeça da criança ela começa a crescer mais do que seria esperado. Ele pode ter irritabilidade, ele pode ter crise epilética, piora de crise epilética, também pode ter alterações da motricidade ocular, né? Esses olhos se estrabismam convergentes, que é decorrente de uma paralisia do sexto nervo bilateral, e o que a gente chama de olhar do sol poente, que é um olhar para baixo, que denota uma lesão na região do cérebro chamada mesencéfalo, do encéfalo. As crianças apresentam alterações comportamentais e cognitivas, irritabilidade, mudanças de personalidade, déficit de atenção, declínio do desenvolvimento escolar e atrasos ou problemas com habilidades anteriormente adquiridas, como andar ou falar. A hidrocefalia pode ser congênita ou adquirida. A hidrocefalia congênita pode ser observada já no período pré-natal. Então, durante a gestação, é fundamental que a mãe procure o seu ginecologista e faça um acompanhamento pré-natal. As causas secundárias já acontecem nas crianças que estão já em crescimento ou no adulto, que são secundárias a tumores. Um tumor cerebral pode obstruir a circulação desse líquor. E na medida em que ela é obstruída, ele se acumula e pode dar a hidrocefalia. A cirurgia é eficaz e segura para tratar o problema. O Enzo foi submetido à intervenção. Depois da cirurgia só melhorou bastante. O Enzo chorava muito, era muito irritado, muito mesmo. E depois que o Enzo passou pela cirurgia, o Enzo só melhorou, 100% mesmo. Na medicina tem pouquíssimas coisas. Tem tratamento, né? Tratamento, na grande maioria das vezes, com intervenção cirúrgica. Em alguns casos se consegue acompanhar, dependendo da causa, e optar, por exemplo, por não intervir cirurgicamente e fazer um acompanhamento clínico. Existem até algumas medicações que podem agir em algumas situações, mas a maioria das vezes o tratamento definitivo seria a cirurgia mesmo. O Enzo, ele teve entubado, teve em coma, e 1 mês o Enzo teve alta. Do primeiro dia, todo mundo ficou assim, porque desde quando ele nasceu, ele sempre é um guerreiro, sempre teve internado e sempre conseguia ultrapassar aquelas barreiras. E o Enzo é iluminado por Deus.